Olá, meus amigos! Língua portuguesa para você é difícil? A partir de hoje não vai ser mais. Sabe por quê? Porque eu sou o professor Cleiton Bonfim e vou ajudar você a entender os meandros da língua portuguesa, beleza? Vamos começar com o assunto básico de fonética e fonologia. Vamos estudar esses conteúdos que são fundamentais para entender outros conteúdos que estão adiante. Eu espero que você aproveite bem as oportunidades que estão diante de você. Vamos lá? Nós temos aqui uma relação intrínseca com a palavra. Nós temos algumas particularidades, né? A palavra ela tem algumas questões que são próprias dela. E nós vamos considerar isso a partir desse momento. E o que a palavra tem, então? Primeiro, a palavra tem letra e fonema. O fonema é a menor unidade sonora da língua. A letra é a menor unidade gráfica da língua. Então, você tem aí duas menores unidades, uma que tem o viés do som, a ideia do som, o fonema, e outra que tem a ideia do gráfico, né? Daquilo que pode ser visto. Observemos o seguinte, né? A letra é gráfico, é a menor unidade gráfica e ponto. Então, a letra você consegue verificar através da leitura. O fonema é menor unidade sonora da língua e ponto, tá? Não vamos nos estender quanto a isso. Então, certamente a letra eu consigo ver, eu vejo a letra. O fonema eu ouço, ok? Agora, um fato importantíssimo. É comum as pessoas acharem que a mesma quantidade de letras vai corresponder à quantidade de fonemas. Isso não é verdade, tá? Nem sempre a correspondência entre a quantidade de letras e fonemas é igual. Vamos observar? Olha aqui, ó. Mesa, lesa, pesa. Note que a mudança de letra forma palavras novas e causa distinção entre elas. Essa é uma das, digamos assim, particularidades da letra. Você tem a letra para quê? Para formar palavras novas, mudando as letras, eu mudo as palavras. Ó, eu mudei o M pelo L e o L pelo P. Usei a mesma base, tá? E percebe-se que eu fiz novas palavras apenas alternando as letras, ok? Então, a letra tem essa dupla funcionalidade, formar palavras novas e causar distinção entre elas. Observe agora aqui essas palavras, carro, março e linha. Note que nesses exemplos nós temos palavras com mais letras que fonemas e palavras com o mesmo número de fonemas, tá? Faltou só um acentinho aqui, coisa que a gente conserta agora. Vamos verificar? Olha, você ouve todos os sons dessa palavra? Vamos contar as letras, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras, não é? C-A-R-R-O, carro. Agora, observe que quando você pronuncia essa palavra, você não ouve o som desses dois R's, certo? Você não ouve o som desses dois R's. Vamos ver quantas letras tem a palavra março, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Você consegue ouvir todos os sons de todas as letras da palavra março? Observe, ó, março. Eu consigo ouvir perfeitamente o som do A, do M, do A, do R, do C cedilha e do O. Vamos ver quantas letras eu tenho na palavra linha. 1, 2, 3, 4, 5. Não é? Agora, quando você produz essa palavra, linha, você ouve o som desse H, por exemplo? Talvez não. Esse H e esse R aqui, eles são letras chamadas diacríticas, ou seja, são letras que estão ali na palavra apenas para melhorar a pronúncia, mas eles não são considerados fonemas da língua portuguesa. Então, se eu fosse contar os fonemas da palavra carro, seria um fonema, 2, esse daqui que corresponde a um fonema só. Então, 1, 2, 3, 4 fonemas. Então, eu teria 5 letras, 4 fonemas. Na palavra março, eu teria a mesma quantidade de letras e fonemas. Por quê? Porque eu ouço todos os sons da palavra março. Já na palavra linha, observe que esse H é diacrítico, ou seja, ele não fede nem cheira, ele não serve para nada, a não ser para melhorar a pronúncia da palavra, certo?
E se eu fosse contar os fonemas, seriam 1, 2, esse grupo de palavras aqui que você vai já saber o que é, constariam como um fonema apenas, então tenho 1, 2, 3, 4 fonemas. Na palavra carro, 5 letras, 4 fonemas. Na palavra março, 5 letras e 5 fonemas. Na palavra linha, 5 letras e 4 fonemas, por conta dessas letras que não fazem diferença em relação à quantidade de fonemas. Observe aqui comigo algumas outras conclusões. Primeiro, há letras que não têm som, que não são fonemas. As que formam dígrafos e a letra H. Então, por exemplo, na palavra hora, aqui você tem a palavra hora, ficticiamente, né? E aí você tem esse H na palavra hora. O que vai acontecer? Você não pode contar esse H como um fonema. Ele está ali meramente por questões históricas, né? Etimológicas. Ele veio do latim e entrou para a língua portuguesa, né? O latim é a língua portuguesa, a língua portuguesa é o latim modificado. Então ele entrou por razões históricas ali na língua portuguesa moderna e está lá, mas ele não tem som. Ele não tem uma correspondência fônica. Então, eu não posso considerar o H como um fonema. Então, qualquer palavra que tenha o H no seu início ou o H se apoiando em outra consoante, você não pode contar esse som desse H, porque ele não existe. A mesma coisa com as letras que formam dígrafos, tá? Então, esse é o ponto 1. Há letras que não têm, sons, que não são fonemas. Quais são elas? As que formam dígrafos e a letra H. 2. A mesma letra pode representar mais de um fonema. Olha, é um caso que a gente encontrou aqui, é só um exemplo, mas tem vários. É o caso de X, por exemplo, veja aqui, ó, em exame, aqui ele tem som de Z, em enxada, som de CH, táxi, aqui ele tem um som duplo, XI, táxi, e têxtil, aqui ele tem som de S. Observe, é a mesma letra que representa fonemas diferentes em palavras diferentes, tá? Então, a gente tem, em letras que não têm sons, que não são fonemas. 2, letras que representam fonemas diferentes. E 3, há uma letra que pode representar mais de um fonema ou som, que é justamente o caso da letra X. É o que eu chamo de dífono. Essa letra é o único caso de dífono na língua portuguesa. Então, você tem o X que vai poder fazer esse duplo papel, né? Ele vai trabalhar aqui, por exemplo, na palavra táxi. Ó. Ele tem esse som de KS. E aí você tem o dífono. Tranquilo, então? Então, nós vimos que temos a letra, o fonema, e que essas duas unidades nem sempre se correspondem. Cuidado quando você for precisar contar letras e fonemas. A palavra tem fonemas que podem ser vocálicos, semivocálicos e consonantais, tá? Os fonemas vocálicos são as chamadas vogais. O que é interessante observarmos sobre elas? Que elas são sempre a base da sílaba. Meu amigo, preste atenção numa coisa. Toda sílaba tem uma vogal. Você nunca vai encontrar uma sílaba com 2 vogais. Se você encontrar uma sílaba com 2 vogais, tenha plena certeza que uma delas é vogal e a outra será semivogal. Há outro tipo de fonema, os fonemas semivocálicos, né? São as semivogais. Elas sempre estão apoiadas em outra vogal, tá? Então, você não pode considerar a semivogal como base da sílaba. O que pode considerar como base da sílaba é a vogal, apenas a vogal. As consoantes, elas não podem formar sílabas sozinhas, nunca, jamais. Então, você nunca vai ter, por exemplo, uma sílaba formada por consoante, só uma consoante. Você pode ter uma sílaba formada por uma vogal apenas, mas por uma consoante de jeito nenhum. Beleza? 2.1. A palavra tem dígrafos, não é? E ambos podem ser vocálicos e consonantais. Preste atenção. Os dígrafos, eles são palavras que têm uma certa fórmula, que eu acabei de colocar aqui para você, ó. São 2 letras e um som apenas. Toda vez que falarmos em dígrafo, estamos falando de 2 letras correspondendo apenas a um som. Cuidado, porque isso vai interferir na contagem de fonemas em uma determinada
situação, tá? Então, os dígrafos vocálicos, eles são formados por vogais mais as consoantes M e N, ok? E eles vão ficar sempre na mesma sílaba. Olha a dica que eu estou te dando. O dígrafo vocálico fica sempre na mesma sílaba, tá? Vamos observar aqui a formação deles, ó. AM, AN, EM, EN, IM, IN, OM, ON, UM, UN. São dígrafos vocálicos. Eles vão aparecer onde? Apenas na mesma sílaba. E também tem um lugar específico na palavra. Na palavra, esse lugar específico do dígrafo vocálico deve ser no início e no meio da palavra. Ele nunca vai aparecer no final da palavra. Eu vou explicar para você por que daqui a pouco, quando a gente chegar num determinado tipo de classe, né? Um determinado tipo de formação aqui da parte de fonética e fonologia. Temos também os dígrafos consonantais. Os dígrafos consonantais são formados de duas consoantes unidas ou consoante mais vogal diacrítica unidas também. Você tem duas consoantes que vão estar ao lado, se equiparar, né? Estar ali. E você tem uma consoante e uma vogal, que também vão estar equiparadas. Observe, esse primeiro caso que eu falei, de duas consoantes unidas, são esses, ó, CH, NH, LH, QU e GU. São esses os casos. Eu também tenho aqui, né, SS, SC, S cedilha, XC e XS. Esse segundo caso que eu disse, ó, consoante mais a vogal diacrítica, são o QU e o GU. Observe que eu tenho o Q e o U, né? Q e uma vogal, G e uma vogal. Essa vogal é diacrítica, ou seja, ela não tem som, tá? Observe que eu separei entre chaves um tipo de dígrafo e separei entre colchetes esse outro tipo de dígrafo. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso com um fim didático. Perceba que o que está dentro do colchete, né? O que está dentro do colchete, ele não pode ser separado. Ou seja, eles sempre vão ficar na mesma sílaba. O que está dentro das chaves é o contrário disso. Eles podem ser separados. Então, toda vez que eu tiver uma palavra com esses dígrafos, RR, SS, SC, S cedilha, XC e XS, o que vai acontecer? Eu terei que separá-los, uma parte vai ficar com uma sílaba e outra parte ficará com outra. Tá ok? Então, cuidado. Lembrando da fórmula do dígrafo. São duas letras e apenas um som. Tá? Porque você não pode confundir o dígrafo com o encontro. O encontro, né? A palavra, ela também tem encontros. Ambos podem ser como? Podem ser vocálicos e consonantais. Por que eu disse que você não pode confundir? Porque é a mesma coisa que acontece com o dígrafo. Ó. Os dígrafos, ambos podem ser vocálicos e consonantais. O encontro também, ambos podem ser vocálicos e consonantais. Só que tem uma diferença. Ó. O dígrafo são duas letras e um som. Duas letras e um som. Os encontros, ao contrário, são duas letras e dois sons. Você viu na palavra março, o encontro do R com o cedilha? Eles se encontraram ali. São duas consoantes que se encontraram. E as duas têm um som próprio, característico. Ali eu tenho encontro, mas na palavra linha, né, você percebeu que eu não ouço o som daquele H. Por quê? Porque ele é um dígrafo. Logo, ele não vai ter toda a sua formação expressa em fonemas. Apenas uma letra vai representar esse fonema pelas duas letras. Vamos dar uma olhada aqui nos encontros, né? Eu tenho o ditongo, que eu tenho a formação V, SV, vogal, semivogal. Esse tipo de encontro vocálico, ele formado, né, são formados por vogais e semivogais, sempre, né? E eles ficam na mesma sílaba. Pessoal, presta muita atenção nessas dicas que eu estou colocando no parênteses. Olha, por exemplo, essa daqui, eu coloquei para você, ó, os dígrafos vocálicos ficam na mesma sílaba sempre, né? Os dígrafos consonantais, eles podem ficar na mesma sílaba e podem ser separados, podem ficar em sílabas separadas. Eu já até fiz a ilustração e expliquei para você. O caso também dos encontros, ó. O ditongo e o tritongo,
eles vão ficar sempre na mesma sílaba. Então, você não tem motivo para separar os ditongos e tritongos. Não importa qual seja a natureza, viu? Não importa qual seja a natureza, certo? Observe bem isso. Então, esses dois encontros, ditongo e o tritongo, ficarão na mesma sílaba. Agora, o ditongo pode começar com a vogal e terminar com a semivogal, aí eu chamo de decrescente, perdão, ou pode começar com a semivogal e terminar com a vogal, e eu vou chamar de crescente. Por que isso? Porque a vogal ela tem mais intensidade, ela tem mais força, ela é mais presente, e a semivogal ela é mais fraca, mais frágil, ela se apoia na vogal, ok? Então, toda vez que eu tiver um ditongo e um tritongo, eu terei a ocorrência de semivogais nessas formações, tá? E tanto os ditongos quanto os tritongos podem ser orais ou nasais. Isso vai depender de alguns fatores. Por exemplo, o tio, ele vai demonstrar para você que aquela palavra precisa ser tratada com o acento, né, com a pronúncia nasal, como pão, irmão. E também você vai perceber que a consoante M e N, ela vai produzir essa nasalização sobre a vogal que está anterior a ela. É o caso dos nossos queridos dígrafos vocálicos. Ó. O que acontece? Esse M não existe. O que esse M faz? Ele nasaliza o A. O N também. Ele nasaliza o A. Tá? Então, no dígrafo vocálico, o M e o N, o papel dele é só nasalizar a vogal que está anterior a ele. Ok? É o que a gente está vendo aqui nesse conteúdo, tá? Então, observa bem. Quando você tiver um ditongo em que você tem a semivogal e a vogal, e na sequência você tem um M ou um N, aí você vai ter um ditongo nasal. No caso, crescente nasal. Mas ele pode também ser decrescente nasal. A única diferença é que o M ou N vai aparecer colado na semivogal, tá? Então, você pode ter o M colado na vogal ou na semivogal. Isso só vai interferir na questão da nasalidade, só nisso. O tritongo, também a mesma coisa. Aí, lembra que eu falei para você que o ditongo, o dígrafo vocálico, ele não pode acontecer no final da sílaba. Justamente porque quando ele acontece no final da sílaba, ele vai produzir isso. Ou ele vai produzir um ditongo decrescente nasal, ou ele vai produzir um tritongo nasal, tá? Ele sempre vai produzir um desses dois. Por exemplo, se eu tiver AM, EM e EN, no final de palavras, eu vou produzir um desses dois. Ou um ditongo decrescente nasal, ou vou produzir um tritongo nasal. Aí nessa letra final, a gente nunca pode considerar, né, esse AM, EM e EN. No final, o que vai acontecer? Eles vão ser sempre, ou vai ser um ditongo decrescente nasal, é esse o caso, né, ditongo decrescente nasal, ou vai ser um tritongo nasal. Vou mostrar aqui uns exemplos. Por exemplo, você pega lá o verbo, né? Aí eu falo, eles cantam. Ó. Aí você vai pegar e pensar, caraca, professor, isso aqui é um dígrafo vocálico que o senhor me ensinou, eu aprendi. Se fudeu, porque na verdade isso não pode acontecer. Entendeu? Não dá para acontecer isso aqui. O que acontece? Aqui, eu não posso considerar esse AM um dígrafo vocálico. Na verdade, ele é um ditongo decrescente nasal. O que aconteceu? Esse M, ele vai se tornar um U, ó. Cantam, e vai haver a nasalização do A, então vai ficar cantam, cantam, ok? A palavra também, ó, vou colocar aqui, também, ó, também, também. O que você tem aqui? Você tem justamente a nasalização, né? E esse M vai virar um I, então também, também, cantem, ó, cantem. Então, eles vão se transformar em ditongos decrescentes nasais ou se transformarão em tritongos nasais, tá? Como caso de enxaguam. Olha aqui, ó.
Enxagam. Aí você vê a formação AM aqui no final, já pensa logo. O que é isso? Ah, é um dígrafo vocálico que o professor Cleiton me ensinou. Aprendeu errado, então, não prestou atenção na aula. Porque eu disse para você que no final, o AM, o EM e o EN sempre, toda hora, serão ditongo decrescente nasal ou serão um tritongo nasal. Só isso. Beleza? Tranquilo? Vamos falar do hiato. O hiato são duas vogais em sílabas separadas. Você vai ter duas vogais. Observe que no hiato não tem semivogal, meu filho. Ok? Aqui o que eu tenho são duas vogais. A palavra voo. Não é? Voo mesmo. Certo? Enjoo, Saara, xiita. São palavras que têm duas vogais, só que elas ficam em sílabas separadas. Então, cada uma delas corresponde à vogal, mas em sílabas separadas, tá? Aí você já percebe uma coisa, ó. Os ditongos e tritongos não vão ser separados e os hiatos serão separados, tá? Beleza? Encontros consonantais. Eles são formados por duas consoantes unidas, podem ficar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Quando eles ficam na mesma sílaba, eu digo que o encontro consonantal é perfeito, filhote. Quando ele fica em sílaba separada, eu digo que ele é imperfeito, ok? Tá? Então, fica na mesma sílaba, perfeito, em sílaba separada, imperfeito. Olha aqui, o nome do tio é Cleiton. Observe que esse CL fica na mesma sílaba aqui, ó. Ok? Certinho? Mas se eu pegar a palavra aqui, ó, se eu pegar o nome Marcos, ó, observe que esse R e esse C, eles se encontram. Estão aqui se encontrando, mas eles não ficam na mesma sílaba. Quando eu for separar essa palavra, eu tenho que colocar um para um lado, outro para o outro. Tá? É diferente de Cleiton, em que o CL fica na mesma sílaba. Tranquilo? Beleza? Bora lá? Bora adiante? Deixa eu só apagar aqui. Não se preocupe, porque a gente vai ter revisões de base para você retomar o conteúdo, atividades intensas. Você vai conseguir aprender com muita facilidade. Basta você se dedicar, investir tempo, vai dar tudo certo. Vamos falar aqui também, né? A sílaba tem a menor unidade da palavra. Ele tem sílaba. A sílaba é a menor unidade da palavra. Tá? Nós temos palavras, então, que são monossílabas. Tem uma sílaba, dissílabas, duas, trissílabas, três, polissílabas, quatro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que numa palavra monossílaba eu só posso ter quantas vogais? Uma. Lembra que eu falei lá no início da aula? Toda sílaba tem pelo menos uma vogal. Se ela for de sílaba, quantas vogais ela deve ter? Duas. Se ela tiver mais de duas vogais, ela não é de sílaba. Se ela for trissílaba, quantas vogais deve ter? 3. Se for polissílaba, quantas vogais deve ter? 4 ou mais. Beleza? Tranquilo? A palavra tem a sílaba tônica e a sílaba átona, meu amigo. A sílaba tônica é mais, então ela tem mais pressão, mais força. Eu espero que você seja sílaba tônica e não sílaba átona, tá? A sílaba átona é fraquinha, é aquele cara que não vai passar, aquele cara que vai ficar empurrando com a barriga, que vai procrastinando, entendeu? Com preguiça, levanta tarde, toma café, vai para frente do videogame e aí depois quer ser aprovado. Não vai ser aprovado desse jeito. Tá ok? Então você tem a sílaba tônica, forte, e a sílaba átona, assim, delicada. A posição da sílaba tônica pode indicar a classificação de uma palavra em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Isso quer dizer que a posição da sílaba tônica vai resultar em uma dessas três classificações. Ok? Aqui a última sílaba, ó, vou pegar aqui um nome, deixa eu pegar aqui, ó, Jacó. A última sílaba é a tônica, então essa palavra é oxítona. Agora, o que eu quero que você entenda é que não é obrigado a palavra ter um acento gráfico para ser oxítona, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui a palavra casal, essa palavra não tem acento, ó, mas ela é oxítona, tá? A última sílaba é a tônica. Então, essa questão de ser oxítona
não é necessariamente obrigado que a palavra esteja acentuada graficamente para que ela seja oxítona. Isso vai acontecer com todas as outras, exceto com as proparoxítonas, que são todas acentuadas. As proparoxítonas, a penúltima sílaba tônica, tá? A penúltima é tônica. Olha aqui, ó. Vou pegar uma palavra sem acento. Casa. Essa palavra sem acento é paroxítona. Ah, mas não tem nenhuma regra. Não tem, querido. Não tem nenhuma regra. É uma questão de prosódia da língua portuguesa, tá? Então, ela é uma palavra paroxítona. Mas eu posso pegar uma palavra paroxítona também com acentuação gráfica. Ó. Fácil. Aprender português comigo é extremamente fácil. Vamos lá? Então, ó, na oxítona, a última sílaba é a tônica. Na paroxítona, a penúltima é tônica. E a proparoxítona é a antepenúltima sílaba tônica. Por exemplo, vou pegar aqui a palavra pirâmide. Ó, a antepenúltima sílaba é tônica. Ó. Última, penúltima, antepenúltima. Por isso que o RAM é acentuado. Firmeza? Friboi? Fribode? Vamos adiante. Aqui, ó, mais um pontinho legal para a gente ver. A palavra tem acento, tá? Aí, como eu disse para você, ó, é preciso você diferenciar a acentuação tônica. A acentuação tônica não tem marcação por sinal, tá? Não tem sinal gráfico nela. E acentuação gráfica, ou seja, com sinais gráficos. A acentuação tônica não tem sinais gráficos. Mas tem sílaba tônica. A acentuação gráfica tem sinais gráficos e, claro, tem sílaba tônica. Então, aqui há uma certa quantidade de palavras que devem ser acentuadas graficamente de acordo com certas regras. Isso quer dizer o quê? Que não são todas as palavras que precisarão ser acentuadas. Algumas palavras você não precisará colocar acento. Então, você tem uma quantidade aí de regras reduzidas para um determinado número de palavras. Tá ok? Vamos dar uma olhada? Aqui, a palavra tem regras de acentuação gráfica. Desse modo, nós acentuamos efetivamente as palavras monossílabas tônicas e isso já exclui os monossílabos átonos. Você percebeu? Eu acentuo as palavras monossílabas tônicas. Eu não vou acentuar monossílabos átonos, de jeito nenhum. Terminadas em A, E, O, Ei, Oi, El. Pá, Pé, Pó, Réis, Rói, Céu. Ok? Tá ok? Vamos olhar aqui. A palavra tem regra de acentuação gráfica. Acentuamos também as palavras oxítonas, terminadas em A, E, O, Ei, Oi, El, EM e ENS, tá? Aqui eu tenho Ei, Oi, El, tem duas vezes repetido, mas eu só considero isso daqui. EM e ENS. Lembrando que esse ENS é o plural de EM. Toda palavra que tem o seu plural feita, não é, terminada em M, quando você fizer o plural dela, ela vai se tornar ENS. Ok? Cajá, pajé, cipó, pastéis, herói, chapéu, também e reféns. Certinho? Então, as oxítonas, terminadas em A, E, O, Ei, Oi, El, EM e ENS. Ok? Palavras têm a regra de acentuação gráfica e acentuamos as palavras paroxítonas, meu amigo. Ok? Ó. Terminadas em quê? Em I, U, AN, ão, uns, PS, R, N, L, X. Gravo do jeito que eu coloquei aqui, viu? Eu coloquei desse jeito para facilitar. R, N, L, X. Terminadas em ditongos abertos orais. Observe os exemplos. Júri, ó, terminado em I. Ó. Vírus, terminado em U. Ah, professor, tem um S aqui. Tem um S aqui, mas ele não faz diferença. Tá? A vogal é que comanda, então é terminada em U. Mesmo que tem um S aqui. Tênis, vai entrar nesse caso aqui, ó. Ah, mas tem um S. Tênis. Eu sei que tem um S, mas eu estou falando para você que a paroxítona tem a penúltima sílaba tônica e terminada em I. Terminada em U, an, ó, imã. Ão, órgão. Fórum. Uns, álbum. PS, forceps. R, César. Cuidado, hein, se o seu nome próprio for César e não tiver acento, o seu nome é Cesar. Íon, ó, terminado em N. Ó. Ágil, terminado em L.
ônix, terminado em x. Glória, terminada em ditongo oral aberto. Água, também secretária, também. Então, essas são regras das paroxítonas. Não são muitas, dá para decorar, dá para aprender e na prática a gente vai ver que é bem mais fácil. Ok? A palavra também tem regra de acentuação gráfica. Aí você fala, ei, professor, e sobre as palavras com a antepenúltima sílaba tônica? Me pergunta isso. Aí eu digo, sim, as proparoxítonas, elas são todas, todinhas, totalmentezinhas, acentuadas. Não vai encontrar uma palavra proparoxítona sem acentuação gráfica. Ok, ok, ok? Beleza? Tranquilo? Vamos adiante? A palavra tem um acento diferencial. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa agora para você tomar aquela água tranquilo e daqui a pouco você paga 10, paga 20, paga 30 e volta com gosto de gás para a gente terminar esse conteúdo aqui. Beleza? Ok. Já pagou 20 aí, meu amigo? Se acostuma, hein? Que tu é filhote de cadete, meu irmão. Tu é filhote de aluno da ESA. A palavra tem acento diferencial. Aí tem muita gente que pergunta para mim, professor, acento diferencial, como é que é esse negócio? Acento diferencial? Ora, meu amigo, a palavra está dizendo tudo. Diferencial é diferente. O que acontece? Para evitar enganos linguísticos, né, principalmente no âmbito da ortografia e morfologia, algumas palavras são acentuadas com a marca diferencial. Vamos ver aqui quais são a seguir? Não são muitas, são fáceis de aprender. Ó. Eu tenho aqui o por e por. Cuidado! Aqui o acento marca a diferença entre classes morfológicas, ou seja, eu tenho verbo e aqui eu tenho preposição. Então eu tenho um acento diferencial para marcar a diferença entre verbo e preposição. Ok? Fácil, né? Muito fácil, muito fácil. Vamos ver a próxima? Pode e pôde. Cuidado com esse pode, porque a gente pronuncia ele com timbre aberto. E aí você pode pensar que tem um acento aqui. Não tem, ó. Pode. Eu já vi isso em redação de menino de terceira série do ensino médio. Acredite. Dói? Dói. Dá vontade de matar? Dá. Mas o que a gente pode fazer, né? Pode e pode. Aqui o acento marca a diferença entre tempos verbais na terceira pessoa do singular. Estou falando de ele. No modo indicativo. Então, aqui eu estou marcando o presente, pode. Hoje você pode aprender fonética e fonologia. Agora, se você perder essa aula, não tem problema. Você pode assistir depois, né? Mas, se você não tem acesso à nossa plataforma, aí você não vai conseguir aprender. Então, ontem ele pôde aprender, amanhã você vai dizer isso. Ontem eu pude, né? Mas no caso, se for alguém na terceira pessoa, ontem ele pôde aprender fonética e fonologia com o professor Cleiton. Entendeu? Então, o pôde marcado com acento circunflexo, ele vai diferenciar o presente do indicativo, a terceira pessoa do singular do presente do indicativo, do verbo poder, da terceira pessoa do singular do verbo poder do pretérito perfeito, tá? Então, você tem aqui ó, a diferenciação entre tempos verbais. Free mesa, free boy, free board, free fire. Ter e vir. Observe bem, esses dois verbos são verbos primitivos. Verbos primitivos, né? Aqui o acento marca a diferença de número singular e plural com esses verbos primitivos. Então, ele tem, ele vem. Não tem acento nessas formações. Eles têm, eles vêm. Aqui tem um acento circunflexo. Isso quer dizer que eu estou marcando a diferença entre singular e plural. Ele tem, ele vem sem. O acento é singular. Ele tem, eles vêm com acento é plural. Não é muito difícil de perceber isso, tá? Por que eu falei que eles são verbos primitivos? Justamente porque eu tenho verbos que são derivados destes dois aqui, tá? Então, você precisa ter cuidado, porque quando se trata do verbo derivado de ter e vir, a história muda um pouquinho. Beleza? Então, recapitulando,
ele vem sem acento singular, eles vêm com acento plural. Aqui é terceira pessoa, viu? Terceira pessoa singular, ele. E aqui é a terceira pessoa plural, eles. Ok. Agora sim, verbos derivados dos verbos ter e vir. Observe, meu amigo. Aqui você tem uma situação diferente. Veja, aqui o acento marca a diferença de número singular e plural com esses verbos derivados. Então, ó, ele contém, ele mantém. Note que o acento diferencial é o agudo. Eles contêm, eles mantêm. Note que o acento diferencial é o circunflexo. Ok? Então, o acento circunflexo vai marcar o plural. O acento agudo vai marcar o singular. Tá? Então, quando for um verbo derivado de ter e vir, você tem acento nas duas formas, na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural, tá? Agora, quando for só o verbo primitivo, vou voltar aqui para você ver, só o primitivo, o acento só aparece na terceira pessoa do plural, tá ok? Beleza? Não esquece, o acento agudo marca o singular, o circunflexo marca o plural, tá? Cuidado com isso aqui, porque isso cai muito na prova. Você pensa que não, isso aqui é assunto que derruba candidato. Porque é uma coisa tão boba. Você, isso é bobo demais. Mas derruba você. Por exemplo, se eu deslocar o sujeito, colocar o sujeito, algo intercalado entre o sujeito e o verbo, né? Um adjunto adverbial, uma outra oração, você pode se confundir e colocar o acento de modo errado. Escrever, né? Considerar esse verbo de modo errado. Beleza? A palavra tem acento diferencial. Aí você pode pensar comigo. O senhor falou só desses 3 casos, não tem mais nada? Olha, vou falar para você o seguinte. Todos os outros casos não mencionados aqui ou foram abolidos, tá? Por exemplo, você tinha o verbo parar. O verbo parar. Então, quando eu pegava a terceira pessoa do plural, ele para, eu era obrigado a fazer um acento no primeiro A, para diferenciar da preposição para. Só que agora isso foi abolido, não é mais necessário. Tá? A mesma coisa com a palavra pelo. Eu tinha o pelo, né? Esse pelo que a gente tem, e tem a preposição pelo. Então havia um acento diferencial para marcar essa diferença entre os dois. Só que agora não é mais necessário. Foram abolidos. Agora, tem os casos que são facultativos. Por exemplo, de forma e forma. É facultativo. Se você colocar está certo, se não colocar também. Né? Demos e demos. Demos do subjuntivo e demos do indicativo. Então você tem aí a possibilidade de colocar ou não acento, todo mundo vai entender, não vai ter problema. Agora, no caso do pode, tem que fazer, tá? No caso de por preposição e por verbo, tem que ter o acento diferencial. E no caso dos verbos ter e vir, seus derivados, também tem que ter o acento. Então, isso é obrigatório. Os outros casos ou foram abolidos ou são facultativos. Tá ok, meu filho, filhote de SpaceX, filhote de cadete? A palavra tem hiato com e sem acento. Meu amigo, tem que aprender a acentuar o hiato também, tá? O i e o tônicos, eles vão formar hiatos. Quando é? Vou ter uma regra básica só. A regra básica é essa, Arnaldo. Ele tem que formar a sílaba, ó, aqui, ó, açaí, saída, egoísmo, saúde, destruí-lo. Ele tem que formar uma sílaba sozinho, tá? Ou seguido de S. Quais são os 2 casos em que eu vou acentuar o hiato, meu amigo? Quando ele estiver sozinho ou seguido de S, ok? Sozinho ou seguido de S, sozinho ou seguido de S, sozinho ou seguido de S. Fora disso, você não vai acentuar. Então, ó, aqui, ó, açaí, ó, eu acentuei. Saída, egoísmo, saúde, destruí-lo. Nesse caso do verbo aqui, é bom você prestar muita atenção, tá? Porque há casos que não acontece isso. Por exemplo, ó, vou parti-lo, se eu colocar aqui, né? Parti-lo. Eu estou usando o pronome tônico aqui, pronome oblíquo átono, desculpa, para você perceber. Ó,
Eu vou destruí-lo. Aqui eu formei um hiato, ó. O hiato apareceu na posição final, formando sílaba, e ele é tônico, ó. Vou destruí-lo. Percebeu como ele é tônico? Açaí. Olha o nome daquele estado fantástico. Meu pai é de lá. Piauí. Viu só? Você tem aí a posição final, o hiato na posição final, formando sílaba sozinho. Então, ele tem que ser acentuado. Agora, aqui eu não vou acentuar, mas aqui por que não acentua mesmo? Ora, meu amigo, aqui não acentua porque eu não tenho formação do hiato. Você não fala parti-ilo. Você fala parti-ilo? Não, você fala partilo. Entendeu? Aqui eu estou dentro das regras das oxítonas que não são acentuadas. Quais são elas? As oxítonas terminadas em I e U. Sucuri não é acentuado. Ok? Surucucu não é acentuado. Beleza? Então, essa é a regra. Você vai acentuar o hiato sozinho, formando sílaba, em posição média, né? No meio ou no final, ou seguido de S. Aí, professor, se ele aparecer, por exemplo, com outra letra, por exemplo, aqui, ó, Raul, eu tenho hiato aqui? Sim. Ele deve ser acentuado? Não. Por quê? Porque ele está do lado de outra consoante que não é o S. A única consoante que permite a acentuação do hiato é o S. Ou ele aparece sozinho, ou ele aparece do lado do S. Juiz, ó, não vou acentuar. Raiz também não. Ruim também não. Cair também não. Cuidado com esses dois aqui, ó. Juiz e raiz, porque se eles forem para o plural, aí você tem que acentuar, ok? Juízes, né? Raízes, beleza? Porque aí vai entrar na regra geral aqui do hiato, tá? A observação. Cabe esclarecer que existem hiatos acentuados não por serem hiatos, né? Mas por outras razões. Veja o exemplo, ó, poético. Aqui é proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Tá? Aqui, ó, boêmio, paroxítona terminada em ditom crescente, ó, boêmio. Ok? Já ó, oxítona terminada em ó. Entendeu? Então, esses casos aqui são casos de hiatos que não são acentuados por essa regra aqui. São acentuados por essas outras regras. Ok, ok? Há verbos ligados a pronomes oblíquos. Isso acontece muito. E muita gente erra a acentuação desses verbos justamente por não perceber a questão importante. Ó, distingui-lo. Aqui eu não tenho motivo para acentuar, porque simplesmente eu não tenho um hiato. Não é? Atribuí-lo. Aqui eu tenho motivo para acentuar. Olha aqui, ó. Atribuir. Viu como eu separei direitinho para você perceber? Aqui você percebe que de fato eu tenho um hiato. Ó. Atribuir, ó, buir, ele aparece separado. Ok? Aqui, ó, devolvê-lo. Eu não tenho motivo para... Aqui ó, eu acentuo não por ser hiato, tá, gente? Eu acentuo por ser uma oxítona. Ok? Aqui não é acentuado por ser hiato. Distribuí-lo, ó, o mesmo caso de atribuí-lo, né? Amá-lo, aqui eu acentuo porque é uma oxítona. Concluí-lo, também tem hiato, ó. Rever, né? Traduzir, ó, traduzi-lo, não vou acentuar. Reproduzir, reproduzi-lo, também não vou acentuar. Você tem que observar que essa regra geral do hiato aqui, ela vai servir também para os verbos, ó. Então, aqui eu tenho um hiato formando uma sílaba final, né? Em posição final, ele precisa ser acentuado. A mesma coisa aqui e aqui. Aqui em amá-lo e revê-lo, e devolvê-lo, você tem a regra das oxítonas. Ó, oxítona terminada em E, oxítona terminada em A, oxítona terminada em E. Ó. Devolvê-lo, ok? Amá-lo, revê-lo, certinho? Cuidado com essa situação aí. Para a gente finalizar, vamos falar aqui dos verbos terminados em guar, quar e quir. Por quê? Porque nós temos com a nova ortografia a possibilidade de colocarmos a sílaba tônica em determinados contextos. Mas eu vou te falar só do caso mais recorrente na nossa língua, que é esse aqui. Quando você tem o I ou A tônico, aí você tem que acentuar esse A. Você já vai entender, ó, o verbo é enxaguar. Então, eu não vou falar eu enxaguo, porque se eu disser eu enxaguo, está errado? Não está errado, mas eu não preciso acentuar esse U, ok? Se eu falar tu enxaguas,
eu não preciso acentuar esse U. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer. Se eu disser para você, eu enxago, aí o A tem que ser acentuado. Entendeu? E também pode ser o I, ó. No caso aqui de delinquir, ó. Eu delinco. Claro que eu não vou delinquir nunca, tá, gente? Já delinqui muito, mas agora não. Eu delinco, ó. Aqui a sílaba tônica recai sobre I. Então ela pode recair sobre o A, não é? No caso dos verbos em guar e quar, e pode recair sobre o I nos casos dos verbos em quir. Então eu delinco, vai ter que ser acentuado. Se recair sobre o A, vai ser acentuado. Se recair sobre o I, a sílaba tônica vai ser acentuado. Ok? Agora, se você decidir mudar a posição da sílaba tônica, colocar eu delinquo, está errado? Não, não está errado. Mas você não precisa fazer a marcação com acento gráfico. Beleza, meu amigo? Tranquilo? Firmeza? Friboi? Na nossa próxima aula, né, no próximo episódio, nós teremos os sons e gráficos da nossa língua, ortografia. Ok. Tranquilo? Um abraço, felicidades e faca na caveira, meu amigo. Bora pra dentro, hein? Quero você aprovado. Tchau!